Vamos reservar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Palavras que conduzem às bênçãos. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se considerarmos o nosso nascimento físico como o primeiro nascimento, então o nosso nascimento espiritual é descrito como nascer de novo no Evangelho de João, capítulo 3. Digamos que no passado, éramos alguém que sempre se irritava facilmente, atacava com palavras de reclamação e se comportava negativamente em relação aos outros. Quando estávamos chateados, não conseguíamos controlar nosso temperamento e colocávamos muita pressão sobre as pessoas. Nascer de novo não significa nascer uma segunda vez? Portanto, agora devemos renascer como aqueles que, sendo purificados e curados através do poder da Palavra de Deus, não falam mais palavras de ressentimento, grosseria ou inveja. Devemos saber como proferir palavras que encorajam, cuidam, apoiam, elevam e fortalecem os outros para que possamos chegar com segurança, de mãos dadas, ao nosso eterno lar celestial. Se nos tornarmos aqueles que podem falar apenas dessa maneira, Deus não nos incluirá na categoria daqueles que não entrarão no reino dos céus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele nos diria: suas vidas são realmente dignas de entrar no reino dos céus, não é? Há alguns membros que tendem a levar o ensinamento de nascer de novo levianamente, embora creiam que deixar de guardar a Páscoa e o sábado é absolutamente inaceitável e levará a sérias consequências. Irmãos e irmãs, não há parte da Palavra de Deus que deva ser levada levianamente. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o que vai acontecer? Jamais entrareis no reino dos céus. Essa não é também uma lei dada por Deus? Tenham em mente que ele até incluiu jamais para dar ênfase. Todos nós precisamos nos tornar filhos celestiais, que renascem como novas pessoas em Deus e ser semelhantes ao povo celestial. Não deveríamos ser reconhecidos como aqueles que são diferentes das pessoas do mundo em nossas palavras, ações e atitudes? Vamos dar uma olhada na passagem abaixo. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, esse insulto se refere à palavra raka, usada como insulto em hebraico e que podemos vê-la em outra versão da Bíblia. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Vocês e eu devemos ser aqueles que absolutamente nunca dizem essas coisas a ninguém em Sião, não é mesmo? Há palavras que trazem bênçãos, comovem Deus e nos permitem entrar no eterno reino dos céus. Devemos aprender, então, da Bíblia e continuamente colocá-las em prática. Portanto, obrigado. Sinto muito. É minha culpa. Vou me esforçar mais e farei melhor de agora em diante. São palavras que devem sempre ser usadas como uma prática básica em Sião, já que elas não causam mal, mas mostram respeito aos outros.
Devemos continuamente aprender a dizer: vamos trabalhar juntos em harmonia e união. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos confirmar isso também na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos, a que pertencemos, do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos descobrir quais palavras aqueles que receberão a salvação sempre devem usar, voltando ao versículo 15. No versículo 15 está escrito: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O que devemos nos esforçar para fazer? Regozijai-vos sempre. O que mais devemos fazer? Orai sem cessar. O que mais devemos fazer? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Conforme passamos pela vida, há momentos em que ficamos com raiva ou chateados, e muitas situações em que não conseguimos controlar nossas emoções. Porém, devemos sempre lembrar: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Devemos lembrar também: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há certas emoções que pertencem ao mundo. Quando vivemos de uma maneira secular, facilmente cedemos à murmuração, reclamação, ressentimento, críticas, inveja, ciúmes, arrogância e ostentação. O que aqueles que nascem de novo em Deus devem fazer sobre todas essas coisas? Devemos nos livrar de todos eles. Para onde essas pessoas vão? Elas vão para o céu. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, está escrito: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Devemos nos esforçar para responder e falar de tal maneira que possamos exercer uma influência positiva sobre as outras pessoas. Mesmo que uma mudança repentina possa ser difícil, se costumávamos reclamar 10 vezes, vamos reduzir para 5, depois para 2 e, no final, para nenhuma, para que possamos nos tornar aqueles que gradualmente serão transformados em Cristo. Então, o que devemos fazer? Devemos aprender a nos regozijar sempre. Quando estamos felizes, não reclamamos, certo? O que devemos fazer em todas as circunstâncias? Quando somos gratos, nunca reclamamos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Mesmo que seu marido, esposa ou filhos digam algo que te faça se sentir um pouco desconfortável, seria bom responder com a mentalidade: eu entendo que isso poderia acontecer, e tratá-los gentilmente como o povo do céu. Por favor, lembrem-se de que ao fazer isso, as bênçãos se acumularão no céu, 1, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes e até 1000 vezes. Tudo isso também não é um mandamento de Deus dado a nós? Mesmo que essa seja a vontade de Deus, e se ficarmos com raiva todos os dias, discutirmos com as pessoas, falarmos palavras duras todos os dias e sempre priorizarmos nossos sentimentos, independentemente de os outros gostarem ou não,
Então, acabaremos vivendo uma vida tola, onde constantemente quebraremos as leis listadas na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Apesar de saber que elas são a vontade de Deus, e chegaremos a desobedecer tudo. Vejamos Efésios capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, o que fomos ensinados a fazer, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não piqueis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Assim, o que devemos fazer? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós, do que devemos nos livrar? Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Deus nos ordena que nos livremos deles, mas alguns os guardam secretamente sem descartá-los. Se jogá-lo fora é um mandamento de Deus, fazer isso é obedecer à lei de Deus. Há alguém que tenha escondido algo em seu bolso hoje pensando, isso é muito precioso para jogar fora? Hoje, logo após o culto terminar, vamos virar nossos bolsos do avesso e jogar fora. Deus diz, livrem-se deles junto com toda forma de malícia. Vamos para o versículo 32. Como somos orientados a tratar uns aos outros? Antes, o que mais devemos fazer? Sede uns para com os outros benignos. Devemos ter piedade dos pecadores que, se não perseverarem na verdade até o fim, estão destinados a ir para o eterno fogo do inferno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Como povo do eterno reino dos céus, seremos todos transformados à gloriosa semelhança de Cristo e desfrutaremos da vida eterna e das bênçãos no reino de Deus para sempre. Então, não deveríamos praticar alcançar a piedade nesta terra? Estaria tudo bem não praticá-la? Todas as palavras de Deus na Bíblia são decretos, regulamentos e leis que devemos respeitar e obedecer. Portanto, não devemos dizer, isso é absolutamente impossível para mim cumprir. Tudo deve ser cumprido. Devemos nos esforçar para obedecer a tudo isso. Enquanto Jesus estava conduzindo a cerimônia de lava-pés, Pedro disse, Senhor, nunca me lavarás os pés. Então, o que Jesus disse? Ele disse, se não guardardes os meus mandamentos, de agora em diante, não tereis parte comigo. Irmãos e irmãs, as palavras de Deus não devem se tornar irrelevantes para nós. Portanto, devemos sempre nos alegrar, orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias. Eu espero que todos os irmãos e irmãs em Sião se tornem aqueles que podem se livrar do seu velho eu e serem transformados em seu novo eu, para que este ano possa ser o ano em que declaramos confiantemente a Deus, agora estou pronto para entrar no céu. No livro dos Números, houve palavras positivas e negativas ditas pelos 12 espiões. 10 deles falaram negativamente
Eles disseram coisas como: nós absolutamente não podemos conquistar a terra de Canaã, que mana leite e mel. Porém, 2 deles não disseram essas coisas. Em vez disso, eles disseram: mesmo que as pessoas que vivem lá sejam de grande tamanho e estatura, elas são o nosso pão, já que é a terra que Deus nos prometeu. Irmãos e irmãs, já foi determinado quem entraria na terra de Canaã e quem não entraria na terra de Canaã, porque o último grupo não pôde entrar. Eles não sabiam como falar palavras que trazem bênçãos. Palavras de fé sempre trazem bênçãos. Palavras que priorizam Deus e o consideram como o Salvador de nossas almas são sempre acompanhadas de bênçãos. Para Josué e Caleb, Deus assegurou: vocês 2 definitivamente entrarão na terra de Canaã. Porém, quanto aos outros 10 espiões e aqueles que se juntaram a eles, murmurando e chorando, Deus declarou: vocês absolutamente não entrarão na terra de Canaã. Irmãos e irmãs, vamos analisar com cuidado quais palavras na Bíblia trazem bênçãos e quais palavras trazem maldições. No evangelho que lemos anteriormente, está escrito que quem disser tolo a um irmão ou irmã não entrará no céu, mas será lançado no fogo do inferno. Irmãos e irmãs, vocês não devem levar isso levianamente. Não devemos pensar levianamente, mesmo que essas palavras tenham sido ditas por Jesus, elas são apenas sobre a natureza humana. Isso também foi estabelecido por Deus como um critério de julgamento muito importante que separa aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Acerca de cada membro da nossa família de Sião, como Deus nos ordena tratá-los, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a quem o fizestes, está escrito: a mim o fizestes. Isso pode ser interpretado como: você fez para Deus. Quando falamos palavras de encorajamento para apoiar e fortalecer o menor entre nós, estamos falando a Deus. Vamos confirmar isso através da Bíblia. Vamos ver Mateus, capítulo 25, versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui, as pessoas estão divididas em 2 grupos. O grupo da direita, a quem Jesus dá bênçãos, e o grupo da esquerda, a quem ele pronuncia maldições e punições. Então, essas pessoas realmente trataram Deus dessa forma em suas vidas cotidianas? Elas não fizeram isso diretamente a Deus. No entanto, o que suas ações para com cada pequenino que crê em Deus mostram. No fim, isso se tornou um critério crucial para determinar se elas vão para o reino dos céus ou para o inferno. Vamos continuar lendo. Versículo 33. No versículo 33 está escrito: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele julgou que cuidar dos irmãos e irmãs necessitados, sabendo como apoiá-los, encorajá-los,
dar força e confortá-los, é equivalente a fazer isso por ele. Vejamos o versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, isso não significa que eles serão lançados no fogo do inferno? Vejamos o versículo 42. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Pensamos que isso não faz parte da nova aliança, já que guardamos a Páscoa, o sábado e a lei de Deus da nova aliança. Irmãos e irmãs, todos os aspectos da nova aliança devem, no final, moldar o nosso caráter. Para perdoar os seus filhos pecadores, Deus não desistiu da sua carne e derramou o seu sangue, demonstrando assim o seu amor para nos guiar da morte para o caminho da vida eterna. Sempre que comemos o pão e bebemos o vinho da Páscoa, no que devemos pensar? Devemos pensar no amor e no sacrifício de Deus pelos pecadores. Eu também devo viver esse tipo de vida pelos nossos irmãos e irmãs. Esse tipo de espírito deve estar vivo na nova aliança. Verdadeiramente, todos nós devemos nos tornar os filhos abençoados de Sião, que podem trazer bênçãos, a graça de Deus e os milagres do Evangelho ao nosso ambiente. Assim como foi dito, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nossas obras, palavras e mentalidade devem ser as do povo celestial, como anjos. Ao invés de alcançar apenas 50% ou 60% do caráter de Deus, devemos nos esforçar para nos tornar anjos que refletem completamente o seu caráter. Isso não é algo que eu esteja pedindo a vocês, mas Deus deseja que passemos por essas mudanças. Entre os membros da nossa família de Sião, falemos sempre muitas palavras que tragam bênçãos. Nós também devemos nos habituar a essas palavras. Se Deus prometeu nos dar Canaã, devemos responder Amém e dizer: Eles são o nosso pão. Porém, se dissermos Amém às reclamações, o que será de todos nós? Não terminaríamos todos perecendo e enfrentando a morte? É por isso que é repetidamente enfatizado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, não murmureis. Às vezes, existem obstáculos em nossas vidas porque há um grande propósito oculto de Deus. Às vezes, embora esperemos resultados que tragam grande sucesso, podemos enfrentar perdas. Deus provê várias circunstâncias sob medida para cada um de nós. Porém, o que descobrimos após uma inspeção mais detalhada? No fim, chegamos a compreender que Deus nos conduziu por esse caminho para nos abençoar. José, o 11º filho de Jacó, o antepassado da fé, passou por uma vida cheia de altos e baixos. José foi vendido como escravo ao Egito por seus irmãos. Enquanto era servo na casa de Potifar, foi acusado falsamente e enviado para a prisão.
Graças à sua habilidade de interpretar bem os sonhos, foi escolhido pelo faraó e mais tarde se tornou o primeiro-ministro, supervisionando todo o Egito. Deus estava com ele em cada passo do caminho. Deus esteve com ele não apenas durante os bons momentos, mas também quando enfrentou circunstâncias desfavoráveis. Deus pacientemente esperou até que os israelitas se tornassem um grande povo e construíssem uma poderosa nação no Egito através desse processo. Vocês devem sempre aceitar que os altos e baixos fazem parte do nosso dia a dia. Vocês podem pensar, esse membro parece receber as bênçãos de Deus. Então tudo em sua vida corre bem. Por que eu enfrento tantas dificuldades? Ou, todos parecem felizes. Por que eu não recebo as bênçãos de Deus, mesmo tendo fé em Deus? Esses pensamentos devem ser deixados de lado. O que Deus faz por todos nós no final, Ele nos abençoa no final, até que finalmente recebamos essas bênçãos. Deus nos guia através de um processo em que podemos enfrentar obstáculos, suportar dificuldades, experimentar perdas e, às vezes, desfrutar de períodos de grande sucesso. Seja em caminhos pacíficos, em caminhos difíceis, ou em dezenas de milhares de outras circunstâncias, Deus está sempre conosco. Mesmo que andemos pelo vale mais escuro da sombra da morte, o que Deus faz por nós? Ele não disse que estará conosco, será a nossa luz e será o nosso cajado? Deus nos permite encontrar vários tipos de vida nesta terra para, no final, nos colocar na gloriosa posição de ser o sacerdócio real no eterno reino dos céus. Sempre que encontramos essas experiências de vida, não devemos pensar negativamente, como, sou o único que não recebe bênçãos, porque isso está acontecendo comigo? Pensem no que José disse aos seus irmãos. Tudo isso foi feito por Deus. Não foram vocês que me venderam como escravo no Egito. Ele disse a eles para não se culparem, porque tudo aconteceu sob a grande providência de Deus. Não está registrado na Bíblia que ele não odiou seus irmãos que o venderam, mas, ao contrário, os confortou? Já que o pai e a mãe estão nos guiando no caminho significativo ao céu dentro do seu grande plano, independentemente do tipo de vida que recebemos, isso faz parte da jornada ao céu. Se são situações que ocorrem no caminho para o inferno, faria sentido murmurar e reclamar. Mas, já que elas acontecem no caminho para o céu, há alguma necessidade de murmurar ou reclamar? Devemos nos alegrar. Devemos estar transbordando de gratidão. Todos nós devemos nos tornar aqueles que rendem louvor e glória a Deus todos os dias. Esperando que Sião transborde de palavras que tragam bênçãos todos os dias, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.